acho que o problema não é só comunicação e também não é estrutural. Tá? Eu acho que o grande problema do governo Lula é que é um governo acuado. Entende? Quer dizer, ele tem, é extremamente minoritário nas casas legislativas, ele não conta com o apoio sequer da sua base nominal de apoio, não é? Porque vários dos partidos da base são partidos à direita do espectro político, que não tem nenhum compromisso com o governo Lula, não é? E que ele se viu forçado a, primeiro, trazer já durante a campanha, o segundo turno, não é, da eleição, e para o exercício do governo também teve que manter esses partidos todos na sua base. Não é? Mas é uma coisa que você vê todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, um integrante de um partido que faz parte da base dizer não, nós fazemos parte da base, mas isso não implica em compromisso, não é? Inarredável, não é? Ou qualquer coisa desse tipo com o governo. Não é? E aceno com a possibilidade, sempre que há oportunidade, de apoiar um candidato que, nas próximas eleições, sejam contrárias ao atual governo, seja Lula, ou seja quem ele indicar. Tá? Então é muito difícil governar dessa maneira. Tá? Você tem que governar fazendo concessões a todo instante. Né? E cada vez que você tenta avançar um pouco na sua própria pauta, vem a reação da oposição, que está fazendo o papel dela, tá? Eu não estou dizendo que ela não tenha que fazer isso. A oposição tem que fazer oposição, não é? Senão deixa de ser oposição, certo? Mas acontece o seguinte, quer dizer, se você faz parte da base governamental, bom, aí você tem que ter compromisso com esse governo, né? E isso não ocorre. Sem dúvida nenhuma, a comunicação é um problema deste governo. Se não fosse, nós não estaríamos sequer discutindo esse tema. Já é um primeiro indício. E fazendo acréscimos ao que o professor Benedito trouxe antes, me parece que o PT, ao longo da sua trajetória, foi por muitos anos uma referência em termos de comunicação, em termos de marketing político. Quem é que não se lembra do Lula lá? Quem é que não se lembra do partido que viria para moralizar a vida pública, para combater as injustiças, para olhar para o trabalhador, para o pobre? Quem é que não se lembra, inclusive, da Carta aos Brasileiros? Foi aquela grande concessão no sentido de que não faremos um governo de ruptura, que não há o que temer na nossa gestão e assim por diante. Mas o fato é que, a partir de um dado momento, isso se perdeu. No primeiro e no segundo governo Lula, houve, por assim dizer, uma marca, apesar dos episódios fortes de corrupção que teve que enfrentar. As entregas foram feitas e isso foi bem comunicado, mas no Lula 3 nós não vemos a mesma coisa. Nós vemos uma ausência de marcas, uma ausência de entregas, uma ausência de norte do governo. O que vemos, na verdade, é um pouco reciclar de velhos programas e não há uma identidade, não há uma característica capaz de denotar aquilo que o governo realmente é, transmitir isso para a opinião pública. Para além disso, me parece que há alguns elementos contextuais que prejudicam demais a ação do governo na esfera da comunicação. Basta nós citarmos, primeiro, uma forte crise econômica, uma crise no poder de compra das pessoas, que impacta a sensação de qualidade de vida. E isso, naturalmente, de um modo ou de outro, recai sobre os governos, queira o governo sim ou não, isso vai recair sobre o governo. Há uma oposição muito bem fundamentada e muito diferente daquela que havia nos dois outros governos Lula, né? Uma oposição mais coesa ideologicamente, mais encarniçada e com uma pretensão real de fazer oposição e uma oposição diametralmente oposta a este governo em vários sentidos. Há uma base que apoia, mas não apoia, né? Um centrão que fica andando ao sabor das ondas. E há outras dificuldades importantes que não havia 20 anos atrás, por exemplo, as redes sociais. É isso que eu ia perguntar. Nós temos aí um termo que não me gusta muito, que são as tais narrativas, mas antes era mais fácil controlar narrativas. Os canais de comunicação eram mais restritos. Hoje não. Hoje um único deputado, como é o caso do Nicolas Ferreira lá, consegue debelar toda uma estratégia de comunicação do governo a partir da gravação de um vídeo individualmente.
E esta seara das redes sociais, me parece, ainda não foi devidamente compreendida pelo PT e pela esquerda como um todo. É por aí que as coisas vão circulando, é por aí que as narrativas vão se firmando hoje em dia, com um modo muito mais diluído do que era no passado, e o governo, me parece, não está sabendo tratar disso a contento, pelo menos por enquanto.